Neste segundo capítulo da série sobre intervenções dos Estados Unidos nas Américas e mundo afora, a ocupação do oeste norte-americano com os massacres de povos indígenas e com a imposição inaugural do lema "Mate o índio, salve o homem". Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste dos Estados Unidos teve como força motriz um conjunto de imigrantes, sobretudo europeus, que chegavam aos Estados Unidos em números muito grandes. Em 1831 foram 20 mil europeus que chegavam lá, em 1844 já seriam mais de 100 mil. Entre 1830 e 1860, a população dos Estados Unidos triplicou por conta desses imigrantes. Isso faz com que eles ocupem também terras que estavam sendo colonizadas ao oeste daqueles estados iniciais, no leste dos Estados Unidos, e faz com que o governo, então, atue para ceder essas terras, né, para eles, tomando-as das comunidades nativas. Isso se fez de duas formas: por tratados com as comunidades nativas e, claro, pelo uso da violência. Os tratados em si já eram tratados extremamente coercitivos, onde não se tinha efetivamente uma opção de não entrar no tratado, de não assinar o tratado por parte das comunidades nativas, né? Não tinha uma escolha nesse sentido. Uma das técnicas era a remoção dessas comunidades indígenas para lugares distantes e confinados, portanto, os confinamentos em reservas, que a gente ouve falar até hoje. E isso teve principalmente o apoio de um presidente à época, o Andrew Jackson, que colocou como prioridade do governo dele essa remoção e institucionalizou isso no Ato de Remoção Indígena, em 1830. E daí a gente tem alguns exemplos: o Caminho das Lágrimas ou o Caminho da Morte, né, que foi uma marcha de milhas, assim, bastante longa, para a remoção forçada dessa comunidade nativa. Nessas reservas eles não tinham condições de subsistência, na maioria delas, né? Então é muito comum também aquela foto, a gente lembrar daquela foto dos ossos, uma montanha de ossos de bisões que foram abatidos especificamente para que essas comunidades não tivessem condições de subsistência, de se alimentar a partir desses animais. Os tratados, quando feitos, tampouco eram cumpridos por parte do governo estadunidense. Várias reservas foram tomadas depois, especificamente quando teve a febre do ouro na Califórnia. Mais de 300 mil estadunidenses, homens, jovens, foram para lá e tomaram essas terras e essas reservas. E a guerra contra a nação indígena, então, ela se dava de três frentes. Primeiro, claro, pela violência, pela aniquilação. Segundo, pelas prisões daqueles que não consentiam. E terceiro, que para mim assim, é um dos aspectos mais sádicos nesse tratamento com os povos nativos, foi a educação, enfatizando, né, com foco nas crianças. Em 1871, o Congresso ele aprova uma lei para civilizar os nativos. Inclusive, eles vão comentar que custa menos civilizar, educar, do que matar. Como que era essa civilização? Então, tropas da cavalaria chegavam nas reservas e nas comunidades nativas, retiravam à força as crianças dos seus pais, do seu convívio, de onde elas perdiam o vínculo, nunca mais iriam encontrá-los de novo. Eram levadas para escolas em formato de internato, as boarding schools. Ali, o objetivo, então, dessas escolas era acabar mesmo com o vínculo com a sua comunidade, com a língua, com o credo, né, com as aspirações, com a família, enfim. Primeira coisa que faziam era cortar o cabelo dos meninos, que era símbolo de orgulho, né, de força para eles. A segunda coisa que faziam era, então, aprender a rezar. E daí se iniciava a ideia de educar e de civilizar essa comunidade. O Richard Pratt, que foi um dos mais importantes articuladores nessa ideia de educar
a comunidade indígena, na segunda metade do século XIX, ele vai dizer o seguinte: mate o índio, salve o homem.